Palmeiras 3, Sport 0, resultado importantíssimo para a sequência do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Flamengo continua crescendo dentro do campeonato e mantém a liderança. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo após o resultado de 3-0, de 8-0, aliás, para o time do Flamengo, que é algo absurdo, né? Completamente abstrato a gente imaginar um resultado desse acontecendo dentro do futebol brasileiro, né? Um resultado de 8-0, né? Enfim, mas isso mostra também a disparidade que o time do Flamengo e o time do Palmeiras têm em relação aos outros adversários. O Palmeiras, além de vencer bem, fez uma boa atuação, que é algo que a gente cobra sempre, né? Que o Palmeiras, ele vença, mas ele convença. A escalação inicial mantém a formação que vem sendo utilizada nos últimos jogos, né? O 4-4-2, com o Vitor Roque e o Flaco Lopes como uma dupla de ataque, que é algo que a gente pediu por bastante tempo, né? E a gente sabe que o Abel muitas vezes demora a acatar as mudanças que a torcida pede, né? Enfim, o Palmeiras, eu acho que ele começa o jogo abaixo do ritmo ideal, não começa necessariamente mal, só que eu acho que ele não começa pressionando tanto e, na verdade, eu acho que o Sport começa o jogo melhor do que eu poderia imaginar. É claro que é um time fraco, um time com muitas limitações, mas é um time que já nos primeiros minutos consegue chegar dentro da área e incomodar a defesa do Palmeiras e até criar uma boa oportunidade, chegar até com uma boa chance de gol, que é algo que eu já não esperava. A partir dos 3 minutos, que é quando o Palmeiras faz o gol, aliás, uma belíssima jogada na combinação por dentro, que tem um bate-rebate de início, mas depois o Vitor Roque ele dá uma bola muito boa pro Flaco, e o Flaco conclui muito bem. E é muito legal a gente ver que, claro, tem o crescimento do Vitor Roque, mas eu acho que o crescimento mais acentuado dentro dessa formação é o do Flaco Lopes. Ele parece ser outro jogador dentro dessa formatação com 2 atacantes. Os dois funcionam muito bem. Uma coisa que me agradou muito no jogo de hoje foi a centralização do jogo do Palmeiras por parte do Felipe Anderson e por parte do Maurício. O que eu vi no jogo contra o Botafogo foi uma lateralização muito exagerada desses 2 meias. Diante do Botafogo foi o Facundo Torres que começou na direita, mas o Felipe Anderson começa na esquerda. E é algo que eu comento com os meus amigos, não só os palmeirenses, mas com outras pessoas do futebol que torcem para outros times, que é algo que não me agrada ver essa lateralização muitas vezes exagerada dentro do time do Palmeiras. E isso cria espaços dentro do meio campo mesmo, que é claro, já é uma formação que dependendo de como você marcar, dependendo de como o adversário souber manipular a sua marcação, ela fica esvaziada, porque daí acaba estourando nos 2 volantes. Após o primeiro gol, o Palmeiras tem uma sequência muito boa já para fazer o segundo. O Flaco perde uma chance assim, incrível dentro da pequena área. E a impressão que eu tive é que o Palmeiras ele ia manter esse ritmo mais avassalador, digamos, por mais tempo dentro da partida. Mas não foi algo que a gente viu. E aí eu aproveito para fazer uma crítica pontual, não é querendo criar tempestade no copo d'água, ainda mais depois de uma vitória. Só que eu acho que às vezes falta gana pro time do Palmeiras de fazer mais gols. Falta gana, falta essa fome de gols. E eu não tô aqui para ficar comparando o Palmeiras com o Flamengo. É lógico que para mim o Palmeiras está acima de qualquer outra equipe. Só que hoje o Flamengo ele mostrou essa fome. E eu acho que o Palmeiras ele também tem condições. Eu acho que o Palmeiras não tem menos elenco ou menos futebol. É claro que eu não tô falando que o Palmeiras tinha que ir lá e fazer 8. É algo assim muito... É muito fora da curva um time fazer 8. E é claro, a gente tem que pontuar também que o Palmeiras perdeu muita chance de gol. Mas eu falo sobre a postura também, do Palmeiras tentar manter esse ritmo. No primeiro tempo o Palmeiras poderia ter saído com 4-0, se ele mantém aquele ritmo. E eu digo isso porque o jogo ele pode ficar muito perigoso. Porque o Sport é um time muito fraco, mas é um time que tenta jogar. É um time que, quando o Palmeiras abaixou um pouco a marcação e deu espaço para eles fazerem a saída de bola, com o seu meio campo, esse menino que joga no meio campo, eu acho que é Zé Lucas, é muito bom de bola, tem muito potencial. O Lucas Lima... Enfim, eu falo muito que... Eu brinco que o Lucas Lima ele é um jogador técnico, mas o jogo dele não vai pra lugar nenhum, sabe? Ele não chega perto da área, você não vê ele dando uma assistência. Ele distribui o jogo, mas ele não chuta, ele não dá assistência. Acho que até por causa disso que... Ele perdeu sequência no Santos, depois não deu tão certo no Palmeiras, a torcida não tem boas lembranças dele, e depois ele teve dificuldade para ter sequência dentro da carreira dele. Mas o time do Sport é um time que tem toque de bola e que tem um meio campo que tenta jogar. Então eu acho que o Palmeiras
Diminuindo esse ritmo, ele deu campo pro Sport jogar. E aí o jogo pode ficar perigoso. Você pode complicar um jogo simples, um jogo que muito acessível para o Palmeiras, por ter um adversário tão frágil. Até na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras tenta voltar a manter essa posse de bola. Uma coisa que eu gostei muito foi a combinação pelo lado esquerdo entre Felipe Anderson e Piquerez. E eu gostei muito do jogo do Felipe Anderson, e é uma coisa assim que me deixa feliz, mas ao mesmo tempo me decepciona ver o quanto esse jogador ele é mal aproveitado muitas vezes dentro do Palmeiras. Porque eu acho que ele tem que ser esse jogador da criatividade, da aproximação, da distribuição. A gente conhece o futebol do Felipe Anderson, a gente viu como ele jogou na Europa, como ele jogou na Lazio, no West Ham. É claro que na Lazio, jogando num time diferente, num futebol muito mais defensivo, mas eu acho que ele tem que ser o jogador do Palmeiras da criatividade, da inteligência, da técnica. Eu não vejo outro jogador tão técnico e tão inteligente hoje dentro do elenco do Palmeiras quanto ele. Então a gente vê ele com essa liberdade para desenvolver o jogo dele, para se aproximar, para ir por dentro, para chegar perto do ataque, para chegar perto dos meias. É algo que é muito bom para o Palmeiras. E isso não potencializa só o jogo dele, isso potencializa o jogo do time inteiro. A gente viu como a combinação dele com o Piquerez pelo lado esquerdo funcionou muito bem, principalmente na primeira etapa. Poderia ter rendido mais gols, eu acho que faltou, em alguns momentos, até um certo capricho por parte do Piquerez mesmo na definição das jogadas. É um jogador que chega muito bem ao ataque, bate muito bem de fora da área, tem uma boa bola parada, mas tem uma dificuldade muito grande no cruzamento, a gente sabe disso. E falando em lateral, gostei do jogo do Kelvin, chegando bem no ataque, cruzando bem, mostrando uma qualidade, até bateu escanteio, até cobrando bola parada. Enfim, o primeiro tempo termina dessa maneira. Na volta para o segundo, de início, o Palmeiras volta mais ou menos parecido. O início do segundo tempo é parecido com o início do primeiro. O Palmeiras não retraído, mas sem tentar pressionar. E o Sport tentando atacar e ameaçando criar algum perigo, porque o Sport só ameaça. É uma equipe que tem pouquíssima capacidade técnica, tática e física de incomodar qualquer time que seja. Só que daí acontece de novo o quê? O Palmeiras, aí ele acelera, e quando ele acelera, não tem como o Sport segurar, não tem como o Sport aguentar. Mais uma vez, com essa conexão entre Vitor Roque e Flaco Lopes, que é muito benéfica, um gol assim que muito bonito, a jogada do Vitor Roque, o cruzamento, o Flaco sabe muito bem. Artilheiro do time na temporada, vem crescendo muito o futebol dele, ele vem ganhando cada vez mais confiança. E isso é muito bom para os dois, porque são dois jogadores jovens que têm muita margem para evoluir, têm muito potencial. Então, ver eles jogando junto e ganhando confiança nos dá a possibilidade de vislumbrar um futuro melhor para o ataque do Palmeiras, que se mostra tão problemático nessa temporada, com dificuldade na conclusão das jogadas e até para criar as oportunidades mesmo. É claro que o adversário hoje não é parâmetro, mas a gente viu em outros momentos da temporada, até contra adversários bem fracos, até mais fracos do que o Vitória, por exemplo, os adversários que o Palmeiras enfrentou no Campeonato Estadual. O Palmeiras tem muita dificuldade para atacar e parece que agora vai encontrando melhor a sua melhor formação, a sua melhor forma de jogar e de atacar. O Palmeiras faz 2 gols muito rápido. Quero dar um destaque especial para esse terceiro gol, que é uma jogada ensaiada maravilhosa, que a gente via muito antes no time do Abel, essas jogadas ensaiadas de bola parada que eram sempre muito bem executadas. Eu acho que é uma coisa que se perdeu muito nos últimos tempos. É uma coisa que o Palmeiras tinha forte, que foi se perdendo. E a gente quer ver mais vezes isso. A gente quer ver mais vezes esse tipo de jogada acontecendo. Enfim, eu acho que a partir da metade do segundo tempo não tem mais jogo, porque paralisações muito longas, tem a paralisação do goleiro, depois tem um outro jogador do Sport, acho o Lucas Lima, que fica caído, que o jogo praticamente não acontece e o Palmeiras também para de jogar porque não tinha mais necessidade de continuar agredindo. Eu acho que a grande chance, a grande oportunidade que o Palmeiras tinha de fazer gols, mais gols, é no primeiro tempo. E não é querendo dizer que eu estou descontente com o resultado, não, porque foi só 3. Não, gostei do jogo, gostei do resultado, gostei do placar. Só que é um campeonato que pode ser decidido no saldo de gol. Nunca aconteceu, pelo menos nos pontos corridos eu não me lembro disso ter acontecido. Mas, quem sabe, o Palmeiras e o Flamengo, e
Cruzeiro muito forte, mas eu acho que ele não tem a estrutura e a força de elenco que o Palmeiras e o Flamengo têm. Pode ser que lá na frente esse saldo de gol faça diferença. E o Flamengo faz muito saldo. É um time que ataca muito, faz muitos gols e faz muito saldo. Enfim, depois da metade final do segundo tempo, eu acho que não tem mais muito o que falar. O jogo ele esfria de vez. O Palmeiras até tem a chance de fazer o quarto gol. Os jogadores que entram, acho que entram... A gente viu pouco, né? O Facundo foi o que acabou tentando, teve duas chances seguidas de fazer gol. O Jefité, que estreou hoje, não tem o que falar, né? Porque jogou pouquíssimos minutos e entrou num jogo que já não tinha mais nada a ser jogado. Eu acho que talvez ele pudesse ter entrado até antes para mostrar um pouco mais. Enfim, a minha análise do jogo é essa. Eu acho que a dupla de ataque, no momento da temporada, acho que todo mundo já entendeu que é o melhor para o Palmeiras. Tem que ter alguns ajustes, eu acho que principalmente sem bola, porque eu vejo que em alguns momentos a marcação dá uma vacilada e acaba sobrando espaço no meio campo para o time adversário. Eu vi isso muito diante do Botafogo, com o Alan, ou Alan, acho que é assim que se pronuncia, e o Marlon Freitas tendo espaço na saída de bola. E ajustar também a forma como o time faz essa saída de bola, com os dois laterais avançando, porque teve, especialmente no primeiro tempo, um momento ou outro em que teve essa bola nas costas dos laterais, no contra-ataque. É claro que o time do Sport é um time muito fraco, mas diante de um River Plate, por exemplo, que é o time que o Palmeiras vai enfrentar na Libertadores, pode ser que isso atrapalhe, que isso ofereça alguma dificuldade. Mas são ajustes que têm que ser feitos, eu acho que a formação tem que ser mantida. Passando para falar sobre a chegada do Andrés Pereira, acho excelente, um salto de qualidade muito grande, um jogador de seleção brasileira e um jogador que eu gosto muito, sou fã do futebol dele. Para mim é ótima contratação, ainda mais pelo valor que o Palmeiras conseguiu pagar. 10 milhões de euros para mim, num jogador do nível dele, é uma pechincha e que tem muito a oferecer. É claro que vai ter que ter alguns ajustes, porque ele é um camisa 8 que precisa jogar num time mais protegido. Assim como era o Richard Rios. O Richard Rios era um camisa 8 mais ofensivo, mais de chegada. Por mais que ele mostrasse uma grande disposição para recompor, para ajudar na marcação. Bem mais do que o Andrés Pereira. Eu acho o Richard Rios um jogador muito mais físico do que o Andrés Pereira. E no momento atual eu acho o Richard Rios um jogador até melhor do que o Andrés. Só que, enfim, apesar disso, excelente contratação. Eu acho que o Palmeiras trouxe um grande substituto. Mas é aquilo, eu acho que tem que ter ajustes. Ele tem que jogar num time protegido, para que ele tenha liberdade para avançar e pisar bastante no campo de ataque. Ser praticamente um segundo camisa 10 no momento ofensivo. É claro que numa tentativa de manter o time mais equilibrado, o Abel pode até de repente segurar mais ele, prender ele um pouco mais. Só que eu acho que estaria desperdiçando muito a qualidade e o potencial que esse jogador tem. Enfim, no final de semana tem o jogo contra o Corinthians, que esse jogo se importa. A gente sabe que esse ano os jogos diante do Corinthians não têm sido dos melhores e tá muito recente ainda essa ferida do jogo da Copa do Brasil. Mas agora é a hora de mostrar, dar uma resposta. Eu acho que se tem um jogo que o Palmeiras tem a capacidade de dar uma resposta e que é imprescindível que se dê, esse jogo contra o Corinthians, é um clássico. Porque se o Palmeiras for lá e jogar igual jogou em outros momentos, nos outros clássicos, nos outros derbys da temporada, e o final da história for o mesmo, daí fica difícil da gente se animar. Como eu disse, o esporte não é parâmetro. O que a gente está para elogiar aqui é atuações individuais. Eu acho que não tem como falar muito do time da parte coletiva, porque não é necessário grande coisa para se vencer o esporte. Eu acho que uma análise tática mais aprofundada caberia mais nesse jogo contra o Corinthians, que é um adversário que infinitamente superior ao Sport. Olha que o time do Corinthians também não é grande coisa. O Palmeiras faz parecer. Enfim, essa foi a análise, o primeiro vídeo aqui do canal Palestrando. Tem muito que melhorar, tem muito que evoluir, obviamente. Eu também estou aprendendo aqui
tem muito o que aprender, tem muito o que me aprofundar também. Enfim, me acostumar a falar com a câmera, que é algo que não tenho nenhum hábito, não tenho tanta desenvoltura, mas com o tempo isso vai melhorar. A qualidade dos vídeos, a qualidade do canal também. Mas eu peço que você deixe seu like, ou de repente o seu dislike, né? Deixe o seu feedback, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio. Claro, com educação e com decência, né? Porque a internet não é terra sem lei, como muitas pessoas acham. Compartilhe aí no seu grupo de palmeirenses ou de amigos que gostam de futebol. Dê aquela força para que a gente continue crescendo aqui, para que esse projeto vá para frente. Enfim, talvez eu faça um vídeo essa semana falando sobre a chegada do Andrés, o que eu espero dele, alguma outra análise, se sair alguma notícia durante a semana, mas o que é certo é o pós-jogo diante do Corinthians, e espero que seja um bom pós-jogo, porque hoje eu estou tranquilo, é bom fazer que o primeiro vídeo seja tranquilo, eu espero que o vídeo da sequência do jogo do jogo contra o Corinthians seja bom também, que eu não tenha que vir aqui estressado depois de uma derrota no derby, porque senão não vai ser bom. Mas enfim, começando com o pé direito, uma vitória, muito obrigado e avante palestra.